Olá, alunos. Aqui é o professor Maicon Dimas e hoje veremos função quadrática ou função do segundo grau. Função quadrática é toda função que tem esse tipo, esse formato, onde f de x a gente sabe que é qualquer coisa que depende de x a gente chama de y. Então nós temos y igual a x ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são números, são os coeficientes, são os números que acompanham as letras. O coeficiente a, que é um número, que sempre acompanha o termo x ao quadrado. O coeficiente b é o número que sempre acompanha o termo x. E o coeficiente c é o número que sempre está sozinho, que chamamos de termo independente. Uma condição que tem que ser observada é que o a nunca pode ser zero, porque se o a fosse zero, ficaria assim, ó, 0 vezes x quadrado. 0 vezes qualquer coisa é zero, então isso aqui ia ser cancelado. E aí o que ia sobrar? Iria sobrar uma função, iria sobrar y igual a bx mais c. Então iria ser uma função de primeiro grau e não de segundo. Então, para existir uma função de segundo grau, uma função quadrática, nós temos que ter obrigatoriamente o coeficiente a, ele não pode ser zero. O coeficiente b e c pode ser zero, mas o a não pode. Vamos agora para algumas regras para construir o gráfico da função do segundo grau. Primeiro, então vamos colocar aqui o formato, né? Toda função do segundo grau, de novo, ela tem que ter esse formato, ax ao quadrado mais bx mais c. A gente já viu isso anteriormente, onde f de x é y. Então aqui nós temos ax ao quadrado mais bx mais c. Cada um desses coeficientes tem uma função. Por exemplo, o coeficiente a. O coeficiente a ele vai te fornecer a concavidade da parábola. A concavidade da parábola. Porque a função do segundo grau ela gera o seguinte desenho. Uma curva voltada para cima ou essa curva voltada para baixo, que a gente chama de parábola. Tá? Então, o coeficiente a ele vai te fornecer a concavidade da parábola. Se o coeficiente a for positivo, a concavidade vai ser voltada para cima. Se o coeficiente a for negativo, a concavidade será para baixo. O coeficiente c, que é esse número de termo independente, vai ser aonde o gráfico vai interceptar o eixo y. Então, vamos escrever aqui, ó, é onde corta o eixo y. Tá? Se o c é o coeficiente que corta o eixo y, o que corta o eixo x? Então, o que corta o eixo x? Seria o x' e x duas linhas, que são as raízes da equação que a gente encontra através da forma de Bhaskara. Ou seja, são os pontos onde o gráfico corta o eixo x. A última coisa que está faltando agora é o ponto de simetria. A gente vai conseguir isso através do vértice da parábola. Vamos colocar aqui, ó, vértice da parábola. O que seria esse vértice da parábola? É o ponto de simetria. Simetria é como se fosse a metade. Qual é o ponto que representa a metade da figura? Então, para a gente achar esse ponto V, a gente precisa descobrir quem é o seu x do vértice e o y do vértice. A gente sabe que o ponto ele é gerado pela união do valor de x e do valor de y, que é um par, né? Esse aqui é o par ordenado. É um par ordenado que representa o ponto de simetria da parábola, ou seja, a metade da parábola. Todo par ordenado é gerado pelo valor de x e pelo valor de y. Mais uma informação importante em relação ao valor de delta. Quando delta ele é maior que zero, ou seja, ele é positivo, nós temos dois valores, que são duas raízes, que são x' e x duas linhas. Ou seja, como nós temos duas raízes,
né? Ou seja, o gráfico vai cortar, onde o gráfico corta o eixo X, nós teremos 2 pontos onde isso vai acontecer. Então, por exemplo, nosso gráfico vão ter 2 pontos aonde o gráfico vai interceptar o eixo X, ou seja, ele vai interceptar no X' e no X duas linhas. Quando o delta é igual a zero, o que acontece? Nós temos que X' e X duas linhas são exatamente iguais. Como eles são iguais, nós teremos então só um ponto só que intercepta o eixo X, porque eles são iguais. E temos quando delta é menor que zero, ou seja, negativo. Nesse caso, não temos raízes, ou seja, o gráfico não intercepta nenhum ponto o eixo X. Então, nosso gráfico ficaria assim, por exemplo. Ele não toca no eixo X. Vamos construir, então, o gráfico dessa função quadrática. F de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Primeira coisa, f de x, qualquer coisa que depende do y para existir, a gente chama de y. Então, nós temos y igual a x ao quadrado menos 3 menos 2x menos 3. Primeira coisa, nós temos que descobrir quem são as raízes, que são x' e x duas linhas. A gente só consegue fazer isso através da forma de Bhaskara. E toda a equação do segundo grau, né, para a gente poder começar a resolver utilizando a forma de Bhaskara, ela tem que estar igual a zero. No caso aqui, nós temos uma função. Isso ainda não é uma equação, porque toda a equação do segundo grau tem que estar igual a zero. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é chamar o y de zero. Então, y igual a zero. Então, quando eu colocar o y igual a zero, isso aqui vai virar zero. Então, nós teremos assim, ó, 0 igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. A gente pode inverter essa igualdade aqui, né, para ficar mais fácil de entender. Então, vai ficar x ao quadrado menos 2x menos 3 igual a zero. Simplesmente invertir. Agora sim, a gente tem uma equação do segundo grau e a gente vai aplicar a forma de Bhaskara. Primeira coisa, como a gente já tinha visto anteriormente, né, como é que a gente pode calcular, né, as raízes, que são o valor de x' e x duas linhas. Como essa equação ela é completa, né, ela tem os 3 coeficientes, vamos tirar os 3 primeiro. Coeficiente A, coeficiente B e coeficiente C. Como a gente já tinha visto no início da aula, né, aqui nós temos o formato, né, y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Quem que é o A? O A é sempre quem está junto do x quadrado. O B é sempre quem está junto do x. E C é o número que está sozinho com o termo independente. Então, se a gente for fazer isso aqui agora, quem é o coeficiente A? Quem está junto do x ao quadrado? Aqui na frente tem um coeficiente. Tem um número aqui na frente, só que ele não aparece. E quando ele não aparece, a gente sabe que é 1. Quem que é o coeficiente B, que é o número que está com x? Quem que acompanha esse x? Nós temos o 2 e o menos, então, menos 2. Quem que é o termo que está sozinho, que é independente? Esse é o termo C. Então, nós temos assim. Nós temos os 3 termos nessa função, nessa equação. Então, como ela é completa, poderíamos fazer de outra forma, pela soma e produto das raízes. Mas vamos fazer pela forma de Bhaskara mesmo. Ela é completa, vamos fazer pela forma de Bhaskara. Então, qual é a forma de Bhaskara? Primeiro vamos calcular o delta, né? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual... Quem é o b? Vocês vão pegar esses valores que estão aqui e vão substituir na fórmula para calcular o delta primeiro. Quem que é o b? b é menos 2. Então, no lugar do b, a gente vai colocar menos 2. Então, vai ficar menos 2 ao quadrado. Por que coloquei parêntese? Porque tem um negativo. Quando tiver negativo, colocar parênteses. Menos 4, estou seguindo a fórmula, menos 4, entre o A e o C tem 1 vezes, ó, entre o 4, o A e o C tem 1 vezes entre eles, então é menos 4 vezes o A. Quem que é o coeficiente A? Você vai colocar 1 no lugar. E quem que é o coeficiente C? A, menos 3. Então, está vendo que está negativo? Colocar parênteses. Ah, por que você não colocou parênteses no menos 4? Porque esse menos 4 é da fórmula e não dos coeficientes, então não precisa. Vamos calcular. Um erro comum que muitos alunos cometem é na hora de calcular. Faz isso aqui, por exemplo. Menos com menos mais com menos menos.
Não, isso não pode acontecer. Essas duas partes aqui têm que ser feitas separadas. Primeiro a gente vai fazer só o b quadrado e depois a gente vai fazer só o menos 4ac, tá? Então, só o b quadrado, só essa parte de cá. Então, vou fazer só o menos 2 ao quadrado. O que é menos 2 ao quadrado? Eu vou repetir o menos 2 duas vezes. Então, se eu for fazer menos 2 duas vezes, né? Vamos fazer aqui separado. Por exemplo, aqui, ó. Menos 2 ao quadrado. Eu vou repetir o menos 2 duas vezes. E depois vou multiplicar. Então, potência é isso. É você repetir a quantidade que está pedindo e depois multiplicar. Menos com menos mais, 2 vezes 2, 4. Então, menos 2 ao quadrado é 4. Agora sim a parte de lá, 4ac. Então, aqui a gente vai fazer uma multiplicação, ó. Menos com mais, aqui tem um sinal, quando aparece é mais. Menos com mais, menos. E menos com menos, mais. 4 vezes 1, 4. E 4 vezes 3, 12. De uma vez só, porque isso aqui é uma coisa só. 4ac. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Somou. Então, nós temos que o delta é 16. Vamos lembrar aqui uma coisa que a gente tinha visto antes. Que quando o delta é maior que zero, nós temos duas raízes. X' e x2'. Ou seja, quando o delta é positivo. É o caso agora. O delta deu 16, é maior que zero. Então, nós temos duas raízes, né? A gente vai ter x' e x2', tá? Vamos continuar. Como é que a gente vai continuar para descobrir esse x' e x2'? Através da forma de Bhaskara. Qual é a forma de Bhaskara? X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Então, x é igual... Quem é o b aqui? O b aqui em cima, né? É menos 2. Só que aqui na fórmula já tem o menos da regra. Então, esse menos aqui da regra com o menos que já está aqui, vocês podem fazer um jogo de sinal direto. Menos aqui com menos aqui, mais. Então, fica 2 positivo. Mais ou menos a raiz quadrada do valor de delta. Quem que é o delta aqui? 16. Então, você vai colocar no lugar. Sobre duas vezes, aqui tem um vezes no meio, o valor de A, que é 1. Continuando, então, teremos então que x é igual a 2, mais ou menos. Qual é a raiz de 16? Raiz quadrada é o número que multiplicado duas vezes que dá o 16. Onde pode fazer por tentativa e erro, por exemplo. 2 vezes 2 é 4. Então, não é. Não é 2, né? Será que é 3? 3 vezes 3 é 9. Também não é. Será que é 4? 4 vezes 4 é 16. Então, achamos. Raiz de 16 é 4. Sobre 2 vezes 1, 2. Chegou nessa parte, nós temos dois sinais aqui, ó, mais ou menos. É por isso que nós temos duas raízes, porque eu tenho que fazer uma operação com o sinal de mais e depois uma operação com o sinal de menos. Então, vai ficar assim, ó, x', x2'. Como a gente já sabia, porque o delta é positivo, nós temos duas raízes diferentes. Como o delta é positivo, né? Nós temos duas raízes diferentes. A primeira, vou fazer com o sinal de mais e a segunda com o sinal de menos. Mas se você quiser inverter, tanto faz. Você faz com mais primeiro ou com menos primeiro. Eu vou fazer com mais. Então, 2 mais 4 sobre 2. Então, 2 mais 4 sobre 2. E depois eu faço com menos. 2 menos 4 sobre 2. 2 mais 4 é 6. Dividido por 2, 3. Aqui, uma coisa que sempre alguns alunos fazem errado. Faz mais com menos, menos. Eu não posso usar essa regra aqui. Aqui nós não temos multiplicação nessa parte de cima e nem a divisão na parte de cima. Qual regra que a gente tem que usar aqui? Sinais diferentes, subtrai e repete o sinal do maior. Menos com menos, mais com menos, menos, a gente só pode usar quando tiver multiplicação ou divisão na operação. Como aqui em cima não tem nenhuma dessas duas, então é sinais diferentes, subtrai e repete o sinal do maior. Eu vou diminuir o 4 e o 2, que vai dar 2, e vou repetir o sinal do maior, que é menos, dividido por 2. Só repetir o de baixo. Agora sim a gente tem uma divisão. Tá vendo que a gente vai dividir agora? Agora a gente pode usar aquela regra. Aqui é menos, aqui é mais. Menos com mais, menos. 2 dividido por 2, 1. Então, a gente encontrou as duas raízes, tá vendo? O que a gente vai fazer agora? A gente vai montar os pontos.
Lembra que eu falei para vocês que par ordenado, que é isso aqui, ó. Par ordenado, ele é um ponto no gráfico. A gente só pode jogar um ponto gráfico com esse par ordenado, que é tipo a coordenada, onde é que eu vou jogar o ponto. Então, para montar um ponto, a gente precisa do valor de x e de y. E a gente vai montar esses pontos agora. Por exemplo, qual que é o valor de x que eu encontrei aqui? 3, né? Então, se eu colocar assim, ó, então 3, mas quem que é o y aqui? Não, isso não é y, isso é x também. Eu estou montando esse ponto. Então x é 3. Cadê o y? Lá no início da equação, a gente chamou y de quanto? Vocês lembram? Olha aqui, de 0. Então, eu vou montar o meu primeiro ponto. Olha, ele vai ser 3 e o y é 0, porque eu chamei de 0 lá no início. Quem que é o outro ponto? O meu x é menos 1, sempre x primeiro. O meu x é menos 1. E quem que é o y? De novo, eu chamei o y lá no início de 0. Então, nosso segundo ponto é esse. Então, nós temos esse ponto e esse. Nós temos 2 pontos por enquanto. Como que a gente vai encontrar os outros? Para encontrar os outros pontos, a gente vai usar o outro ponto, que é a gente vai encontrar agora o ponto de simetria, que é o ponto que corresponde à metade da parábola, que é o vértice da parábola. Como é que a gente vai encontrar isso? Com o x do vértice e o y do vértice. E são novas fórmulas agora. A gente vai precisar de uma fórmula para calcular o x do vértice e uma fórmula para calcular o y do vértice. Quem que é o x do vértice? Existe uma fórmula, é menos b sobre 2a, vocês têm que decorar. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. E voltar aqui, ó. Quem é o coeficiente b aquela hora que a gente colocou? O b é menos 2. Então, aqui nós temos menos b. Então, aquele menos que estava lá, com o menos aqui dessa regra, a gente já pode fazer um jogo de sinal. O menos que está aqui com o menos que estava lá, menos com menos mais. Então, vai ficar 2 positivo. Sobre duas vezes, aqui tem um vezes, duas vezes o valor de a. Quem é o coeficiente a? Você vai sempre voltando e olhando os coeficientes. Coeficiente a, 1. Então, 2 vezes 1. Então, vai ficar 2. 2 vezes 1, 2. E 2 dividido por 2, 1. Vamos para o y do vértice agora. Quem que era o nosso delta? O nosso delta, que a gente já tinha calculado anteriormente, é 16. 16 positivo. Mas como aqui tem o menos da regra, então ele vai ficar negativo. Então, tem um menos aqui dessa regra, eu tenho que colocar. E o delta é 16 positivo, então fica menos 16. Sobre 4 vezes o a, que é 1. A gente já tinha visto que o a é 1. Então, é menos 16 sobre 4 vezes 1, 4. Vamos dividir. Como a gente tem uma divisão aqui agora, eu posso usar aquela regra, ó. Menos com mais, menos. 16 por 4, 4. Então, a gente conseguiu montar um ponto. Quem é o ponto V, que é o ponto de simetria, que é o vértice da parábola? Valor de x primeiro, 1 do x e menos 4 do y. Esse é, então, o nosso terceiro ponto. Com esses pontos agora em mão, a gente pode começar a fazer o nosso gráfico. Aqui está o plano cartesiano. Nós temos, então, aqui o eixo x, né? E aqui nós temos o eixo y, tá? Então, o que é um plano cartesiano? É o cruzamento de duas retas, né? Uma reta ela tem um ponto central, que é o 0. Aí tem a parte positiva, 0, 1, 2, 3, 4, infinito positivo. E tem a parte negativa, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, infinito negativo. Então, aqui nós temos a outra reta, né? Que o ponto central é o 0. Aí nós temos a parte positiva, 1, 2, 3, 4, 5, infinito positivo. E a parte negativa, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, infinito negativo. Só que lembrando que essa aqui sempre tem que ser o eixo x, você vai chamar de eixo x. E essa aqui você sempre vai chamar de eixo y. Lembrando também, importante para o seu gráfico ficar de forma correta, é importante vocês tentarem colocar sempre a mesma distância entre os números. Se eu coloquei essa distância daqui até aqui, de 0 até 1, eu tenho que tentar manter essa mesma distância em todas as medidas. Manter o mesmo padrão, senão o seu gráfico vai ficar torto, vai ficar errado.
Então é importante vocês usarem régua. Vamos começar então a jogar os pontos no gráfico, né? Nós temos 3 pontos. A gente vai usar 4 pontos, na verdade. Vamos lembrar quais são eles então, ó. Lá no início, eu falei para vocês que o A, o coeficiente A, ele te dá a concavidade da parábola. Se ele for positivo, ele está para cima, ela está para cima. Se ele for negativo, ela está para baixo. Vamos olhar então nosso coeficiente. O coeficiente da nossa função, olha aqui. O nosso A é positivo ou negativo? Isso mesmo, positivo. Então a nossa concavidade é para cima. Então a gente já sabe qual é o formato que ela vai estar. Ela vai estar, vamos colocar aqui no cantinho para você lembrar. Ela vai estar no seguinte formato, com a concavidade para cima, né? A boca da função está para cima. Próximo passo. A gente vai colocar o primeiro ponto. Voltando aqui, ó, lá no início da aula, o C é o coeficiente que corta o eixo Y. Esse aqui é o ponto que vai cortar o eixo Y. Vamos olhar quem é o coeficiente C. O coeficiente C aqui a gente fez aquela hora, ó. O coeficiente C é menos 3. E o que quer dizer esse coeficiente C mesmo? É aonde vai cortar o eixo Y. Então a gente vai marcar lá no eixo Y, ó. No eixo Y, que é esse aqui, ó, da vertical. Lá no ponto menos 3. Aqui é 3 positivo, não é aqui, é lá embaixo, ó. Lá no ponto menos 3, aqui. Eu vou marcar um ponto em cima do eixo, ó. Esse vai ser nosso primeiro ponto. Próximo ponto. Vamos voltar aqui. A gente tinha visto que o x' e x2' são as raízes, ou seja, são os pontos onde corta o eixo x. Vamos voltar então lá. A gente montou 2 pontos, vocês lembram? Olha aqui. X' deu 3, x2' deu menos 1. A gente montou 2 pontos, que foi esse ponto 3 e 0, e foi esse ponto aqui, menos 1 e 0. Bom, como é que a gente vai jogar esse ponto aqui? 3 do x, 0 do y. Como o nosso y é 0, a gente marca o ponto em cima do eixo x, porque a gente não tem y. Então, eu vou marcar onde? Em cima do 3 do x. Então, você vai lá em cima, ó, lá no eixo x, aqui, no eixo x da horizontal, e vai marcar um ponto em cima do ponto 3, ó. Certo? Por que eu marquei em cima do eixo? Porque eu não tenho y. Eu não tenho y para juntar os dois e formar um ponto. Então, como o outro é 0, o outro não tem, você vai marcar o que você tem. Você tem 3 do x. Qual é o próximo ponto? Menos 1 do x e 0 do y. De novo, a gente não tem o y. Então, você vai marcar o ponto no que você tem, que é o menos 1 do x. Então, em cima de novo, não confunda, é menos 1 do x. Tem menos 1 do y aqui também, mas não é aqui que eu vou marcar. Eu vou marcar no menos 1 do eixo x, aqui, ó, na horizontal. Então, lá no menos 1 do eixo x. Tá faltando só o último ponto. Geralmente, a gente vai usar 4 pontos para formar o gráfico. O último ponto é o que a gente fez por último, que é o ponto de simetria. Ele é a metade. O ponto de simetria, que é o ponto V, ele é a metade da parábola. Qual que foi o ponto V que nós achamos? 1 do x, e eu vou juntar com o menos 4 do y e vou formar um ponto. Isso aqui não se joga separado, isso aqui é um ponto, se joga junto. Então, 1 do x e menos 4 do y. Então, vai ficar assim, ó. Vamos procurar o 1 do x primeiro. 1 do x está aqui. Vou marcar aqui? Não. Eu vou juntar com o menos 4 do y. Menos 4 do y aqui, ó. Lá embaixo, ó. Menos 4 do y. Então, eu vou juntar os dois, ó. Vamos usar essa linha tracejada para marcar o lugar correto, ó. Então, aqui nós temos o ponto de simetria. Então, vocês já conseguem observar o formato da parábola. A gente lembra que ela vai ficar com concavidade com o quê? Para cima. Então, a gente já consegue visualizar o desenho. Vocês conseguem visualizar também? Espero que sim. Então, quando vocês forem riscar, tomar cuidado, tá? E fazer com a mão mais firme. Então, vocês vão aqui, ó, pegar aqui, descer pelo primeiro ponto, descer pelo segundo, fazendo uma curva. E chegou aqui, lembra que esse ponto que eu acabei de jogar é o ponto V. O ponto V é a metade.
Então vocês vão ter que tentar fazer o lado de cá semelhante com o de cá, porque ele é o ponto V, ele é a metade, aqui chegamos à metade. É como se fosse um reflexo, aqui fosse um espelho e aqui esse lado é um reflexo do outro. Então vamos tentar fazer, claro que não vai ficar perfeito, mas vamos tentar fazer o outro lado semelhante. Então aqui nós temos a nossa parábola. Espero que tenham gostado da aula. Se inscreva no canal, deixe seu like e clique no sininho para receber novas notificações.